Então, vamos ver carga elétrica hoje, tá? Então, começando aqui, vocês vejam, né, que aqui tem duas figuras, né, conhecidas de vocês, ó. Esse cara aqui é o Benjamin Franklin, né? E esse cara aqui vocês já conhecem, né? Tá? Então, vamos lá. Bom, tudo começou, né, com a carga elétrica. A carga elétrica. Então, o que que é a carga elétrica, gente? Olha só. A carga elétrica provoca um fenômeno que a gente enxerga como atração e repulsão, tá? Elétrica, na qual corpos se afastam ou se atraem, se aproximam, tá? Devido a esse efeito elétrico. A isso foi chamado de carga elétrica, tá? Então, as cargas ou elas se atraem corpos ou repelem corpos, tá? Então, fenômeno da atração e da repulsão, beleza? Como que ocorre isso? A atração é quando os sinais das cargas são diferentes e a repulsão quando os sinais são iguais, tá? Então aqui vocês veem uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem mutuamente, tá? Aqui vocês veem duas cargas de mesmo sinal, né? Se repelem. Aqui também, ó. Então cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem. Beleza? Então, o fenômeno da repulsão elétrica. Vocês devem estar acostumados com repulsão magnética, né? Que é aquela ocorrida pelos polos dos ímãs, né? Isso nós vamos ver em eletromagnetismo. A descoberta das cargas elétricas, tá? As cargas elétricas, elas foram descobertas bem antes de Cristo, né? Por volta de 600 a.C., Tales de Mileto, um matemático grego da época, já conhecia o fenômeno da atração e repulsão, né? Então, o Tales de Mileto, tá? Ele notou que o âmbar atritado, ou seja, aquela pedra âmbar, né? Vocês lembram do filme aquele do Jurassic Park? Vocês lembram? Pois bem, naquele filme ele trazia um âmbar, né, com um mosquito dentro. Lembra que eles tiraram o DNA do mosquito, né? Então esse é o âmbar, tá, pessoal? O âmbar é uma resina de árvore endurecida. Então quando ele atritava o âmbar, né, em algum tecido, ele notava que aproximava alguns objetos desse âmbar, tá? Ele não sabia o que era na época, né, mas era um fenômeno bem estranho, né? Tá? Depois, em 1897, o Thomson, né, ele descobriu o elétron, né, e a relação entre a carga e a massa do elétron. É um trabalho dele. E ele propôs, então, um modelo atômico onde o átomo seria subdividido, né, não seria mais indivisível. Tá? Então, ele desconstruiu aquele modelo de Downton, né? Lembra? Foi o modelo do pudim das passas, né? Mas aqui o que é importante é a descoberta do elétron, do Thomson, beleza? Depois, em 1913, veio o Robert Andrews Millikan, um americano, ganhou o prêmio Nobel, inclusive. Thomson também ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele estabeleceu por experimentos a carga elétrica elementar, tá? Que foi batizada com a letra E, né? E ele viu que esse valor numérico era igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é uma unidade de carga elétrica, tá? Que nós vamos também trabalhar no outro conteúdo, tá? Então, coulomb, tá? É o nome de um cientista francês. Então, isso aqui é a unidade de carga elétrica, tá, pessoal? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é a carga elétrica fundamental de um elétron negativa ou de um próton positivo, tá? Esse valor é o valor fundamental. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver 2 prótons, eu tenho que multiplicar por 2 essa carga aqui.
ou 2 elétrons da mesma forma. Beleza? Quando a gente tem uma coisa que a gente multiplica por número inteiro para obter o resultado, a gente chama isso de quântico, tá? Então, a carga elétrica é quântica também, tá bom? Eu não tenho cargas, não consigo ter meio elétron, entendeu? Então, eu só tenho um elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons. Então, se eu multiplicar o valor da carga do elétron pelo número de elétrons, eu tenho a carga total, tá? Então, vamos para a expressão da carga. Ora, gente, o que é a expressão da carga? Lá vem ele com as continhas de novo, né? Coisa séria isso, meu Deus do céu, né? Não tem problema, isso aqui é a expressão matemática que nos traduz como que se calcula as cargas, tá, gente? Então a carga é representada pela letra Q, tá? O N é o número de elétrons ou prótons de um corpo, tá? Ou melhor, em excesso, né, de um corpo. E aqui o Ezinho é aquela carga fundamental descoberta por Millikan, tá? Então, carga elétrica em coulombs, N, número de elétrons ou prótons em excesso de um corpo, e o E, a carga elétrica elementar de cada elétron ou cada próton. Esse mais ou menos aqui que vocês veem na fórmula é porque o elétron tem carga negativa, então aqui o Ezinho fica menos, né? E o próton tem carga positiva, então o Ezinho fica mais. Beleza? Barbada, né? Olha só, tá na hora dos exercícios, né? A nossa aula é bem curtinha hoje, justamente para a gente experimentar, tá? Essa nova metodologia de poder assistir aos alunos de longe, tá bom? Então espero que vocês gostem, né? Eu sei que não tá da melhor forma possível, mas eu faço com boa vontade, viu? Tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Um corpo possui 5 vezes 10 na 17 elétrons e 3 vezes 10 na 17 prótons. Vocês estão vendo que tem uma diferença entre prótons e elétrons? Sim ou não? Estão vendo? Então, se tem diferença entre prótons e elétrons, o corpo não é neutro. O corpo seria neutro se esse número fosse igual, tá? Como é diferente, existe então uma espécie que sobressai a outra. Qual é a espécie que sobressai? Aquela que tem um valor maior. Qual desses dois valores que é maior? Elétron ou próton? Elétron, né, gente? Beleza? Então, esse corpo está carregado negativamente, porque tem excesso de elétrons, né? Pergunta, qual são o sinal e o valor da carga elétrica do corpo? Então, vamos lá. Ora, como nós já vimos, né? Como tem mais elétrons do que prótons, tá, pessoal? A carga tem sinal negativo. Tá, mas e como que eu calculo isso, então? Bom, para calcular, né, eu tenho que usar aquela expressãozinha, né? Mas antes eu tenho que fazer a diferença entre elétrons e prótons. Por quê, professor? Porque eu tenho que saber qual deles está em excesso e quanto que está em excesso. Beleza? Então, para isso, nós vamos fazer a continha aqui. Qual é o número de elétrons em excesso? Bom, eu tenho essa quantidade de elétrons e essa quantidade de prótons. Eu vou então fazer a diferença entre os dois. Notem que quando eu tenho uma potência de 10, né, e eu estou fazendo uma diferença, tá? Para eu poder fazer a diferença, essas potências têm que ser iguais. Vejam que elas já são iguais. Ó. Então eu posso manter essa potência e fazer a conta do número da frente. Então 5 menos 3 dá 2. 2 vezes 10 na 17 elétrons. Então esse corpo tem um excesso de 2 vezes 10 na 17 elétrons. Tá, pessoal? Mas o quanto tem de carga nesse corpo, então? Vamos ver.
Bom, a carga elétrica, como nós vimos, né, é o número de elétrons ou prótons em excesso vezes a carga elementar, ou a carga fundamental, descoberta por Millikan. Então, a carga aqui, ó, pessoal, vai ser aquele número em excesso de elétrons vezes a carga de cada elétron. Veja que o elétron aqui eu coloquei um sinal negativo, porque eu já sei que a carga é negativa, tá? Portanto, fazendo a continha, ó, tá? Como é que faz essa conta? Então, multiplica o número da frente pelo número da frente. Então, 2 vezes menos 1,6 dá menos 3,2. E agora multiplica as potências de 10. Conserva a potência de 10 e soma os expoentes. 17 menos 2 dá, aliás, menos 19 dá menos 2, tá? Eu digo soma, porque se eu dissesse diferença aqui, pessoal, teria que trocar o sinal daqui, tá bom? Então, na realidade, quando a gente não troca o sinal do último, é soma que a gente faz, tá? Então, eu estou somando 17 com menos 19. 17 mais menos 19 dá menos 2, entenderam? Se fosse menos, tá? Seria 17 menos menos, que daria mais, né? Daí é a diferença, né? Mas não é uma diferença, tá? Estou somando. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é a carga em coulomb que eu tenho do meu corpo, tá? Então, 3,2 vezes 10 dá menos 2 coulombs, né? De carga negativa. Observem que eu posso transformar esse 10 na menos 2 em 10 na menos 3, certo? Como é que eu consigo transformar ele em 10 na menos 3? Se eu multiplicar o da frente por 10, eu tenho que dividir por 10 esse aqui, ó. Então, multiplicando aqui por 10, 32. Dividido por 10 aqui, 10 na menos 3. Então, fica menos 32 milicoulombs. Por quê? O mili, lembrando que é 10 na menos 3. Então, aqui está incorporado um 10 na menos 3 aqui, ó. Nesse submúltiplo, tá? Beleza? É uma forma mais bonitinha de representar, mas se tu representar assim já está de bom tamanho. Tá beleza? Tá certinho, não tem problema nenhum. Tá? Aqui é uma unidade submúltipla do coulomb. Tá? Então, menos 32 microcoulombs. Beleza, gente? Estão ouvindo bem aí? Acho que sim, né? Vamos para o próximo. Questão número 2. Calcule quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga de 9,6 microcoulomb. Observe esse símbolo aqui, ó. É o micro, é a letra grega chamada mi, tá? Essa letra grega é um submúltiplo do sistema internacional. Ele vale 10 na menos 6. Assim como o mili vale 10 na menos 3, o micro vale 10 na menos 6. Beleza? Então eu quero saber quantos elétrons eu tenho que retirar de um corpo para que ele tenha a carga positiva de 9,6 microcoulomb. Então eu também tenho que achar o valor de N, que eu quero saber quantos elétrons eu tenho que retirar de um corpo. Tá? Então, usando a formulazinha, eu tenho que responder o N aqui, ó, tá vendo? Tem que responder esse cara aqui. Então, a carga que eu quero adquirir é o 9,6 microcoulomb. Veja que aqui, como eu tenho que trabalhar com coulomb, eu tenho que tirar esse micro e botar 10 a menos 6 no lugar. Tá? Porque o micro é 10 a menos 6. Veja que então fica 9,6 vezes 10 a menos 6 coulomb a carga que eu quero que o corpo tenha. É igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga, né, de um próton, porque aqui é positiva. Ó. Se eu estou retirando o elétron, vai ficar positivo, né? Então aqui é positivo, ó, tá vendo? Como eu quero calcular o N, veja que o N está multiplicado pela carga elementar aqui, ó. Então essa carga elementar tem que passar dividindo para o outro lado, tá? Então fica N igual 9,6
vezes 10 na menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Fazendo a continha, eu divido esses dois números aqui, ó, tá, pessoal? 9,6 divididos por 1,6. Isso aqui dá 6. E aqui eu faço a continha da potência, né? A divisão de potências, mantém a mesma base e subtrai os expoentes, ó. Menos 6, menos 19. Agora sim eu subtraio, tá? Então, ó, menos 6, menos 19. Veja que menos dá mais. Então, menos 6 mais 19 dá 13, né? Então, eu tenho que, né, o número de elétrons que eu tenho que retirar é 6 vezes 10 na 13 elétrons do corpo. Tá? O número de elétrons, então, é 6 vezes 10 na 13 elétrons retirados do corpo. Beleza? Vejam que 10 na 12 é trilhão. 10 na 12 é trilhão, tá? Então, se eu tirar um 10 e botar para cá, fica 60 trilhões de elétrons. Tá, pessoal? Então, eu tenho que tirar do corpo 60 trilhões de elétrons. É a mesma forma de falar, né? Só que mais bonitinha, em vez de falar tudo isso aqui, tá? Beleza? Questão 2 feito? Fácil, né, gente? Questão 3. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro, ou seja, se ele é neutro, eu tenho a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Pelos processos de eletrizações conhecidos, isso aqui vai ser assunto da nossa próxima aula, tá? Eletrização eu vou ver com vocês na aula que vem, tá? Então, eu quero eletrizar e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. O que será preciso fazer no corpo? Tá? Então, veja que eu quero uma carga negativa. Tá? Então, de novo, nós temos que calcular o N. Quantos elétrons eu tenho que colocar nesse corpo? Ai, professor, por que tem que colocar? Não entendi. Porque a carga não é negativa? Veja bem, a carga não é negativa? É negativa, né? O elétron não tem carga negativa? Tem. Então, eu tenho que colocar mais elétrons nesse corpo, entendeu? Sempre assim, eu posso ou retirar elétrons ou colocar elétrons, né? Porque são os elétrons que se movimentam, não o próton. Então, a única alternativa que eu tenho é, nesse caso, colocar elétrons a mais nesse corpo, né? Tá? Então, eu quero uma carga negativa de 3,2 micro, tá? De novo, é uma questão parecida com a anterior. Nós temos que calcular o valor de N, tá? Então, eu quero descobrir o N aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a carga 3,2 microcoulomb. E eu tenho a carga fundamental 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que agora, como a carga é negativa, eu tenho que botar o menos. Beleza? E eu tenho que obter uma carga negativa de tanto. Então tá lá o sinal da carga negativa também. Tá? Vejam que passando daqui para cá, o que eu fiz? Ó? Eu troquei o micro por 10 na menos 6, que é o valor do micro. Tá bem, pessoal? Então, olha só, passando esse valor da carga elementar para cá, dividindo, vai ficar menos 3,2 dividido por menos 1,6. Fazendo a divisão disso aqui, menos e menos dá mais, né? Isso dá 2. E dividindo 10 na menos 6 com 10 na menos 19, né? Nós já vimos que mantém a base, 10, e subtrai os expoentes. Então, 10 na menos 6, né? E 10 na menos 19. Então, vai ficar menos 6 menos 19, ou seja, menos 6 mais 19. 19 menos 6 dá 13. Então, a resposta para isso é 2 vezes 10 na 13 elétrons adicionados. Tá beleza, pessoal? De novo, né? 10 na 12, vocês sabem que é trilhão. Então, tirando um zero daqui e passando para cá, eu tenho 20 trilhões de elétrons adicionados no corpo para obter a carga Coulomb. Beleza, pessoal?
Então, o que que eu tenho mais para te dizer?